Vamos para a palavra de Deus, gente. Quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Carta de Paulo a Timóteo, cartas paulinas, está lá no Novo Testamento, né? Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração chamada Até o Último Fôlego. Até o último fôlego. E ela está embasada nesse texto, que possivelmente foi o último texto, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, antes de ser martirizado em Roma. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha só o texto. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. E eu guardei a fé. Eu sei que você já ouviu esse texto, eu sei que você já leu esse texto em alguma lápide também, ao passar pelo cemitério. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que foi até o último fôlego. Um homem que recusou-se a desistir diante das intempéries, que nos deixou textos lindos, nos deixou, quem sabe, a coluna vertebral da teologia que nós usamos. A estrutura foi feita por este homem. Este homem não estava escrevendo a partir do seu escritório com um ar-condicionado, mas ele escrevia de uma masmorra. E quando nós lemos esse texto e pensamos nesta série Imparáveis e pensamos nessa analogia da corrida, pensamos também no fenômeno que nos acompanha nos dias de hoje, que é o fenômeno dos começos. O fenômeno dos começos e o peso e a dificuldade das chegadas. Porque quando a gente pensa nessa analogia, como eu falei, é muita gente na largada, é muita gente que inicia. Um curso começa com 60 pessoas matriculadas, mas então vem o percurso, e o percurso é duro. Você está na corrida e daí começa a sentir, acho que eu estou com uma canelite, que negócio, começa a doer a canela, começa a puxar a perna, já o chão é duro, o sol batendo, e aí você começa a sentir o peso do percurso, e ali já vai filtrando as pessoas, porque nem todos conseguem, e então a chegada revela quem realmente foi forjado na permanência. Porque a chegada, ela está definindo algo. Ela define algo. A partida, ela muitas vezes ela é uma questão de emoção. Eu quero, eu vou chegar, eu vou arrasar. Mas é a chegada que mostra a identidade da pessoa. E veja, eu não estou falando quem cruza primeiro. Não. Eu estou falando quem cruza a linha. Não tem a ver, e nem a corrida que nós vamos fazer oficialmente, literalmente, e nem a corrida da vida, da qual eu estou pregando aqui, tem a ver com quem chega primeiro. Mas tem a ver com quem cruza a linha. Quem vai, quem não desiste, quem continua acreditando no seu casamento, quem continua acreditando de que vai dar certo, de que está passando luta, mas eu não vou desistir, mas eu não vou parar de vir à igreja, mas eu não vou parar de vir ao culto, mas eu não vou parar de acreditar. E então isso aqui define muito, porque a geração que nós vivemos, ela é absolutamente fascinada por começar as coisas, e nós temos tratado a respeito disso à medida que nós temos caminhado. São projetos que começam, dietas que começam, ministérios que começam, planos de leitura bíblica que começam,
né? Planos de oração que começam, não, agora eu vou orar tanto tempo, eu vou fazer um plano bíblico e vou ler um capítulo por dia. Nós somos especialistas em começos. Porém, à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que talvez o nosso mal desse tempo não seja o problema ou falta de iniciativa, seja a falta de, eu vou inventar uma palavra aqui, acabativa. Está faltando acabar. Começa-se, mas não acaba. Aí você visita alguém que estava construindo e a pessoa diz, não, a gente já entrou aqui para sair do aluguel e tal, aí ficou isso aqui, nós vamos acabando. 20 anos depois você vai fazer uma visita, está lá, não acaba mais, ficou puxadinho ali por fazer, ficou a parede, aquele, nunca viu o reboco, porque nós sempre priorizamos outras coisas. E veja, nós priorizamos começar outras coisas e não priorizamos terminar as que nós já começamos. Porque para isso nós não temos fôlego, mas temos fôlego para entrar em novas corridas, entrar em novos desafios. E o quanto isso mexe com o nosso ser espiritual, nós não percebemos isso. E veja, quando nós pensamos na vida, nos desafios que nós temos como filhos de Deus, nós devemos ter algo em mente. O reino de Deus, ele celebra não quem começa bem, mas quem é fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé, a fidelidade, o crer até o fim. Isso é reconhecido pelo céu. Não o quanto nós começamos bem, o quanto nós investimos muito naquele momento que estávamos iniciando as coisas. Veja que Paulo, nessa descritiva dele, nessa última carta, a última carta, ele poderia ter dito assim, Timóteo, foge enquanto tem tempo, rapaz, porque olha, eu dei a minha vida por esse tal de evangelho, estou aqui para morrer. Pensa a carta de alguém que sabe que logo vai morrer, porque ele sabia que daqui a pouco iam cortar a cabeça dele. Mas ao invés de fazer uma carta triste, dizer assim, Timóteo, gosto tanto de ti, rapaz, se tu puder, vai arrumar outra coisa para fazer da vida, vai, que não vale a pena. Um monte de gente me abandonou, olha, achei que eu tinha amigos, mas não tenho. Ele poderia trazer tudo para um lado depressivo da coisa, mas ele tinha convicção da corrida, ele tinha convicção de que ele tinha chegado ao fim, e de que a corrida que ele fez durante toda a sua vida era para isso, para encontrar-se com o Criador. Esse era o foco da vida dele, ele não estava focando em bens materiais, e é por isso que talvez, quando ele está escrevendo, ele diz assim, olha, Timóteo, eu quero te dizer uma coisa, durante essa minha vida, eu estou muito feliz, porque olha só, angariei tanto, vendi tanto em tendas, e tenho um dinheirinho guardado no banco. Olha, Timóteo, quero dizer outra coisa para ti, plantei tantas igrejas, ninguém plantou mais igreja do que eu. E outra coisa, Timóteo, colocando aí num ranking dos apóstolos, eu devo ter, se eu não cheguei nas cabeças, eu cheguei ali, porque tudo que eu fiz na vida, não, ele não parou para escrever sobre feitos humanos. Ele não quis deixar a sua biografia para que nós lêssemos quanta coisa ele fez. Gente, ele chegou a dizer assim, olha, o dia que ele elencou as coisas que ele fez, ele disse assim, eu considero tudo isso aqui estrume. Você não deve ter lido isso na Bíblia ainda, mas está lá. Ele pegou tudo aquilo que as pessoas diziam, e ele disse assim, considere isso aqui estrume. Isso aqui não é nada. Por quê? Porque existiam coisas muito mais importantes do que simplesmente o ego. E quando ele está escrevendo isso aqui, é impactante, porque ele resume, ou a gente pode resumir, quando ele diz, completei a corrida. Completei. Eu cheguei ao fim. Por quê? Porque a corrida cristã, ela não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de propósito. Não é para ver quem chega primeiro, quem faz melhor, é para saber quem faz, quem está junto. Quem apesar da dificuldade não vai arredar o pé.
Não é só para quem está na alegria e na alegria. E é por isso que quando a gente vai fazer um casamento, às vezes o padre ou o pastor, o sacerdote, o celebrante, enfim, pergunta, né? Você aceita na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza? Por quê? Porque muitas pessoas, apesar de dizerem sim, eu aceito, não aceito passar por tribulação. E no primeiro sinal de tribulação, elas param a corrida. Mas aqui Paulo está nos mostrando, eu completei. E nós estamos aprendendo isso aqui. É sobre completar, é sobre ir até o fim, é sobre não desistir. Glória a Deus. Por quê? Porque não é só movimentar. Não, eu estou aqui em movimento. Não é só sobre movimentar. É sobre ter propósito e ter direção. Por quê? Porque alguém que corre e não tem uma linha de chegada bem definida, não tem um destino. E se a gente não tem destino, a gente não tem motivação. E até chega a ser um perigo, né? Porque se você colocar um carro na mão de uma pessoa e ela só acelerar e não botar a mão no volante, o que acontece? Ela não chega no pódio, ela vai chegar no hospital, se não chegar no cemitério. Correr sem direção é um perigo. Além de não ser motivador, se você não dirigir, não colocar um foco, em algum momento vai dar ruim. Nós precisamos entender, e que talvez foi por isso que o apóstolo Paulo nos deixou esse texto, porque mostra de que ele tinha um objetivo e ele estava feliz porque chegou no objetivo dele. Eu completei, eu cheguei, eu finalizei, e isso me dá prazer. Às vezes as pessoas se movimentam para todos os lados, mas não estão caminhando para o alvo. Cuidado, você pode estar fazendo muita coisa sem sair do lugar. Você pode estar se cansando, correndo em círculos. Na corrida, é determinado um trajeto onde as pessoas correm. E aí elas vão ter que fazer uma curva em algum momento para fazer o seu retorno. Precisa estar dentro do trajeto. Agora o que acontece? Se a pessoa sai do trajeto e diz assim, não, eu vou fazer diferente aqui, eu vou pegar um outro caminho. Ela não vai completar. Em algum momento vai se cansar ou vai se perder. Gente, como tem pessoas perdidas nessa vida. Como tem gente perdida. Por quê? Porque está correndo sem propósito. Porque está correndo sem direção. Não existe uma claridade, um foco que lhe mostre para onde correr. Correndo atrás de aprovação humana, estão correndo atrás de um acúmulo de capital. São todos focos que desfocam da verdadeira corrida. Estão correndo atrás da estética perfeita, da aprovação que vem através daquele vidrinho que a gente segura na mão assim, né? E a gente curte, ou a gente acompanha quantas curtidas nós temos. E esse torna-se um foco. E então eu desfoco daquilo que de verdade deveria ser meu foco. Eu te pergunto nessa noite, qual é o teu destino? Qual é a tua linha? O que está estabelecido para você? Porque dependendo do que está estabelecido, você está correndo em círculos. Você não está chegando em lugar nenhum. Precisamos entender que aquilo que motivou Paulo a suportar prisões, naufrágios, açoites, traições, porque se eu listasse tudo que esse homem vivenciou aqui, o que fez com que ele continuasse firme? Porque a geografia espiritual dele estava muito bem definida. Ele sabia onde ele ia. Estava passando agora por essa tribulação, estava passando agora por essa perseguição, mas nada tirava os olhos dele do alvo. Ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu estou olhando para ele. Eu sei que o inimigo está me alvejando de todos os lados, mas eu não estou tirando os olhos daqui, porque se eu tirar os olhos dele, eu caio. E veja, a Bíblia fala, e olha que interessante a correlação que tem dois textos. Paulo diz, olhando para ele. E Paulo estava seguindo, olhando para ele, e ele não desistiu até o fim. Vamos olhar para Pedro? Pedro sai do barco, Jesus diz, vem. E a Bíblia diz que quando ele tira os olhos e ele começa a olhar a tempestade e as coisas, ele começa a afundar. É exatamente isso. Quando nós passamos a olhar mais para o problema que está ao nosso redor, as dificuldades ao nosso redor, ou às vezes não é nem a dificuldade, os problemas,
E quando nós começamos a olhar as coisas que nos encantam ao redor? Estamos olhando para Jesus, estamos caminhando, a família está bem, passando por luta, tribulação, mas a gente está junto. Mas daqui a pouco eu começo a olhar e desfoco. O que acontece quando você está dirigindo o carro e olha para o lado e se perde olhando para o lado? Eu nem vou falar olhar para o celular, né? Porque ninguém aqui faz isso, glória a Deus. Ninguém digita aqui enquanto está dirigindo. Mas, né, se você está dirigindo e olha para o lado, a chance de você bater o carro é muito grande. Quando você olha para trás, a chance de bater é muito grande. Então nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter um alvo. Mas o que acontece é que na corrida, nessa corrida da vida que nós entramos, às vezes alguns pesos são colocados sobre nós, e nós vimos isso aqui no segundo encontro, né? Corra leve. Mas tem uma coisa que é colocado sobre nós, que é importante, e eu acho que isso aqui vai fazer diferença no seu coração. A religião ou a religiosidade, ela joga um peso sobre nós, de que quem está na corrida não tropeça. E isso é uma grande mentira. Bom seria, né? Não, eu estou aqui focado em Jesus, e eu estou correndo, e eu nunca vou tropeçar, nunca vai me acontecer nada. Meu irmão, acontece. Deixa eu tirar esse peso de sobre você, porque quem sabe você já tropeçou, quem sabe você falhou, quem sabe você teve que buscar fôlego, e viu as pessoas passando assim, não, agora eu vou desistir. Cuidado com isso. Pastor, eu pequei, eu assumo, eu pequei, eu caí, agora olha, nem vou mais, eu desisto, Cuidado com isso, porque isso é a voz do inimigo. A forma que o inimigo quer nos convencer não é assim, ó. Vire um apóstata. Agora você não serve mais a Jesus. Sirva a mim, Satanás. Mate pessoas. Não. Servir ao inimigo não é isso. Desistir da corrida não é você começar a fazer coisas más. É simplesmente não fazer as coisas boas. É simplesmente parar de andar. É simplesmente você cessar o que você estava fazendo de bom. Então nós paramos na corrida. Então nós cessamos de caminhar e de avançar. Sabe, o inimigo não entra mais nessa estratégia de tentar levar você para o time dele. Ele só não quer que você jogue. Conseguiu captar? Sabe, não é necessário contratar você para fazer gol contra. É simplesmente você deixar o atacante passar, como alguns times fazem quando querem derrubar o técnico. Deixa passar, não é nem aí, né? Passou. Tudo que o inimigo quer é que você pare de lutar, que você pare de avançar, que você pare de acreditar. E se você fizer isso, então ele já venceu. Mas o que a Bíblia nos ensina é de que sim, nós podemos experimentar quedas. E sabe o que é legal da Bíblia? É porque ela não fica maquiando aí o que aconteceu com os personagens bíblicos. A gente olha para a vida de Pedro, negou, né? Caiu na negação, chorou amargamente, mas ele se levantou. A gente olha para Davi, pensa na lama moral que esse homem entrou, de coisas erradas que ele fez. Mas ele não ficou no chão. Ele tropeçou, se levantou, pediu perdão e seguiu a carreira. Jonas correu na direção errada. Já preguei aqui sobre ele. Deus manda ele para cá, ele, em vez de vir para cá, ele vai para cá. Ou seja, imagina, começa a corrida, todo mundo correndo nessa direção. Eu vou para cá, rapaz. Eu vou ficar indo na direção que todo mundo vai. Eu faço o meu caminho. Tem gente que é tão assim, né? Quer ser do contra em tudo. Saiu correndo na direção oposta. Aí percebeu com a tempestade que ele estava errado. Aí ele voltou para a posição certa e fez o caminho correto. A gente olha para Tomé, aquele apóstolo que duvidou. Mas ele duvidou, então... Mas em algum momento Jesus teve encontro com ele e ele teve encontro com Jesus.
E ele passou agora a acreditar. E se você pegar a história de Tomé, foi um homem que acreditou até a sua morte. E ele foi martirizado por amor a Cristo e não desistiu da sua fé. Sabe o que esses homens nos ensinam? Que a gente pode tropeçar, pode acontecer. E talvez eu esteja pregando para alguém que se sinta aqui, ó, no chão. O chão pode ser um lugar que você está agora, mas ele não é um lugar da tua habitação. Hoje é noite de você se levantar do chão, se colocar de pé, porque tem muita corrida ainda pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer. O chão não é o lugar para você, o chão é para você pisar passo a passo, caminhando em direção à linha de chegada. Aleluia! Se você estiver caído hoje, Deus está aqui para te levantar. Se acredita nisso? Aplaude bem forte Jesus então, glória a Deus. Não faça do chão a tua morada. Aleluia. Eu sei que muita gente para de sonhar, para de lutar pela sua família, para de acreditar de que vai restaurar as coisas. O inimigo está te convencendo a ficar no chão. Não, nós vamos nos levantar, nós vamos nos posicionar. Porque ninguém acorda imparável da noite para o dia. Campanha imparáveis. Mas eu não me senti imparável. Seria muito bom, né? A campanha do imparável. Vem aqui, o pastor ora por você e você sai daqui poderoso, poderosa. Que coisa boa, né? Se a gente chegar nesse nível, né? Não, coloca a mão. Mas por que Deus não permite isso? Porque existe uma responsabilidade humana em tudo isso. Não é um passe de mágica. Você já viu que atletas de alta performance, os caras treinam, mas treinam. É resistência aeróbica, é submeter o corpo a desconforto. Se alguém aqui não tinha costume de caminhar muito ou de correr, e agora com a The Way Move, né, vai... Você diz, eu vou dar um treininho, vou correr aqui ao redor de casa. Correu 100 metros, meu Deus. Pode ser que aconteceu, né? Você percebeu assim, não, mas é difícil demais. Mas nós olhamos e achamos assim, tão bonito, né? As pessoas que correm tanto, as pessoas que têm resistência, ou um atleta de alta performance, ou às vezes, né, tá vendo um jogo de futebol, jogo da seleção brasileira. Aí tá nos 40 minutos do segundo tempo, e você olha e diz assim, meu Deus, uns caras desse que não correm. Olha ali, essa bola podia correr. E é muito fácil dizer que eles têm que correr. Mas eu não consigo correr. Por quê? Porque se eu tento, eu faço muito menos e já percebo o quão difícil isso é. Sabe? E essas pessoas, elas têm consciência de que a maratona, quando, assim, uma distância muito grande, ela não é vencida pela explosão muscular, né? Aquele momento, o começo, eu vou dar uma... Não é a explosão, é a continuidade. É você ter a capacidade de suportar aquela queimação do ácido lático lá no final. Aí o pessoal da corrida sabe, né? Tá chegando, tá queimando tudo, tá doendo. E você diz, eu vou suportar, porque eu já tô lá, é naquela curva lá, eu vou chegar, eu vou alcançar. Agora traz isso para a tua vida espiritual. Eu não sei em que ponto você está, mas quem sabe ali a tua vitória tá ali na frente, e aqui tá queimando tudo, tá doendo tudo, e você pensa, meu Deus, eu nunca fiquei tanto tempo orando, eu nunca fiquei tanto tempo buscando. É bem por isso, Deus está treinando você para coisas grandes. Então é necessário que você permaneça. Mas nós queremos o quê? Não, eu quero que o pastor faça uma oração por mim, eu saia daqui com a vitória. Vamos trazer isso para a corrida? Essa analogia que nós estamos aqui permeados dela, é você chegar lá na The Way Move no sábado e dizer assim, pastor, fiz a minha inscrição. Mas o pessoal já saiu correndo aqui. Não, eu só vou atravessar aqui para ganhar medalha. Eu vim aqui só para pegar medalha mesmo, porque eu já paguei a inscrição, né? Eu só vim para pegar medalha. Mas eu não vou fazer o trajeto. É assim. Por isso que Deus não permite que às vezes uma oração resolva tudo. Ele quer treinar você, porque existe muita coisa para você alcançar ainda. E por conta disso, o apóstolo Paulo
escreveu em Romanos 5, verso 3, ele fala assim: a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência. Quer dizer o quê? De que à medida que você vai passando, você vai adquirindo outros níveis, Deus vai forjando você. E é fascinante porque descobertas modernas de estudos sobre neurociência falaram que a resiliência emocional e cognitiva, ela se desenvolve não em ambiente de conforto e isolamento de estresse, mas ao contrário disso, nós nos aperfeiçoamos à medida de que nós estamos em meio a provações. Significa dizer que quando eu isento, digamos, meu filho de resolver um problema, isso não o ajuda a resolver um problema, mas dificulta. Por quê? Porque tudo em nós, na nossa biologia, no nosso cérebro e também na vida espiritual, só aperfeiçoa à medida do esforço. Você esforça e então você conquista. Os músculos crescem quando você o estressa. Você faz força e então ele vai crescendo cada vez mais. A resistência, à medida que você corre 1 quilômetro, e corre 1 quilômetro, daqui a pouco 1,5 quilômetros, 2 quilômetros, e você vai criando resistência. À medida que você vence o estresse, não que o estresse te vence, você suporta com paciência. Deus vai te dando graça, Deus vai te aperfeiçoando. E é por isso que quando nós trazemos isso, olhamos para a forma como Deus projetou a nossa biologia, a nossa espiritualidade, elas funcionam da mesma maneira. A força não nasce na facilidade, a força é gerada sob pressão. Por isso que pessoas resilientes, elas não são imunes ao sofrimento, elas são aquelas que ressignificam o sofrimento como um adubo para a continuidade. Ela pega todo o sofrimento dela, ressignifica, mas ela continua firme, caminhando. Então não tenta fugir da luta, não tenta dizer: Deus não me manda mais, não me permita mais atravessar por isso. Não, deixa Deus trazer para você aquilo que Ele sabe que você precisa. Se neste momento você está atravessando um vale, atravesse o vale. Você não vai morrer nesse vale, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está com você, Ele caminha ao teu lado, Ele te fortalece, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio e fortaleza. Aleluia! E aqui nós chegamos na síndrome do último quilômetro, que é aquele perigo de nós parar na beira da promessa, onde muita gente para. Mas só faltava, você acredita que tem gente que só faltava fazer o TCC? Parou. Mas faltava, era a última semana, era o último dia da série, e a pessoa não consegue. É aquela síndrome do último quilômetro, é aquele cansaço final, sabe? Que pega na mente, e no final o corpo começa a clamar por oxigênio, musculatura queima, o fôlego falha. E aquilo que eu estou falando aqui biologicamente, fisicamente, acontece espiritualmente também. Começa a vir uma vozinha sutil aqui dentro: já tá bom, correu bastante já, olha só, nunca foi tão longe, tu tá de parabéns, hein? Ninguém vai te julgar se tu parar agora, tu não precisa disso. Quais são as vozes que falam dentro de você? São parecidas com essa? Para quê? O que tu tá ganhando com isso? Você já fez muito mais do que toda a tua família fez. Você é muito melhor do que muita gente que vai nessa igreja. São vozes que nos convencem a parar no último quilômetro. Se essas vozes estão aí na sua cabeça, se vem esse tipo de pensamento, saiba, você está muito perto de uma grande conquista. Está muito perto. Porque essa é a última forma que o inimigo tem de tentar te parar. É quando ele parece teu amigo. Porque aquela pessoa que diz assim: vai, continua, não para, não desiste agora. Chega a dar raiva, né? Depois tu agradece. Se tu conseguiu passar, tu agradece. Meu, obrigado. Que naquele momento, mas na hora tá pensando: é porque não é tu que tá com essa dor. É porque tu não é tu que tem que enfrentar esse homem. É porque tu não tens a esposa que eu tenho. É porque você não tem a dívida que eu tenho.
Não, não para, levanta a cabeça, rapaz, vai dar tudo certo. Tu não sabe. Fica lá em casa uma semana para você ver se falava isso. Sabe, as pessoas às vezes tentam nos incentivar, não pare. Mas daí sempre chega aquele que diz assim: você é uma pessoa que já sofreu demais. Você não precisa disso. Por quê se estressar tanto? Para. Chuta o balde. Vai embora. Começa uma vida nova. Começa uma nova história. Fala até com voz de pregador. Comece uma nova história. Eis que te digo. Eis que te digo, né? Pastor, eu senti de Deus que é para eu abandonar minha família. Senti de Deus que eu tenho que começar uma nova história. Deus falou comigo. Cuidado, no último quilômetro a gente começa a alucinar. Eu estava vendo uma história, eu deveria ter guardado o nome do homem, de um senhorzinho, mas procure no YouTube. Um senhorzinho na Austrália. O irmão aqui mandou para eu ver. E esse senhorzinho na Austrália lançaram um desafio para atravessar de Melbourne a Sydney. São 800 e poucos quilômetros. Eles iam fazer uma mega ultramaratona. E ele entrou, 61 anos. Eles ficaram com medo porque acharam que ele ia morrer. E ele corria assim. E depois de 24 horas de corrida, eles descobriram que o homem estava vencendo a corrida. E ele se tornou um fenômeno na Austrália. Isso aconteceu acho que nos anos 80. E esse homem venceu. Correu 800 e lá vai quilômetros. Foram dias e dias. Eles tinham paradas, tinham descanso, tudo mais. Veja lá, eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero dizer é que ele estava quase no final da corrida. E ele disse assim, ele já via a linha de chegada. E ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu um corredor vindo muito rápido. E diz que ele se desestabilizou tanto, mas tanto, que ele quase parou. O corpo dele já estava clamando por parar. Ele estava com muitas dores, tinha perdido unhas, ele não tinha um tênis adequado, nada. A história é muito impressionante. E ele disse que quando ele viu, ele começou a se atropelar, se desestabilizou muito, mas ele conseguiu atravessar e conseguiu chegar. Quando ele contou essa história, eles disseram que não havia ninguém atrás dele. Porque o próximo corredor, ele veio tipo 15 horas depois dele. Mas quando ele olhou para trás, ele estava vendo coisas devido ao corpo estar num estado muito debilitado já. Por que eu estou contando isso? Porque quando nós estamos no meio da luta, e eu não estou me desfazendo da luta que você tem, mas eu estou me compadecendo com você, porque aquilo que você está enfrentando, às vezes te faz ver fantasmas, às vezes você vê coisas que de verdade não existem. Você está olhando para o teu momento atual e achando que acabou, mas não, isso aí é fruto da luta que você tem vivido constantemente, do teu desespero, dos teus medos que estão se materializando perto de você. Mas se você olhar para frente, você vai chegar, aleluia. Essa corrida é tua, nada vai te parar, bendito seja o nome do Senhor. E eu finalizo dizendo para você que apesar dessas vozes está tentando convencer você, não pare agora. Israel estava assim para entrar na terra prometida, mas andou por mais 40 anos e morreram no deserto. Várias outras pessoas estavam a ponto de chegar na liberdade, como a esposa de Ló. Não olhem para trás, ela estava indo e de repente ela olhou e a Bíblia diz que ela morreu, tornando-se uma estátua de sal. Muitas pessoas estavam quase chegando, mas então olharam para trás. Agora tem um homem que estava na masmorra romana, perto da sua morte, e ele diz: eu completei a corrida. Não há um espaço para quase completei, não há margem para frustração. Não, gente imparável é assim. Eles carregam uma revelação cravada na alma. A dor
dor é temporária, a dor vai passar, mas a glória é eterna, o propósito é eterno. Eu vou ter testemunho para contar, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ter testemunho para contar também. Você não vai parar no meio da jornada, você não vai ter uma história de frustração para contar, ou dizer assim: eu acho que eu teria vencido. Não, você vai contar a história da tua vitória em nome de Jesus. Coloca-se de pé comigo. Aleluia. Mas eu sei que agora está doendo, mas eu sei que agora está difícil, mas eu sei que acreditar agora está ruim. Por quê? Porque você está no último quilômetro, porque você está, e parece que todo mundo já passou, e a voz está dizendo: desiste, desiste, não dá mais. E a dor diz: desiste, e a dor na alma diz: desiste. E os anos que você tem orado e parece que Deus não te responde, está dizendo: desiste. E isso me remete a um vídeo que eu quero compartilhar com você, icônico, 1984. Preste atenção. Chegou a exaustão do seu corpo. Essa mulher que estava andando de lado ali, que parecia que talvez não fosse até uma pessoa com normalidade de locomoção, esta pessoa, ela se recusou a parar. Numa maratona que não valia para ela dinheiro, porque já tinham passado na frente dela e já tinham vencido. Mas para ela havia a honra de finalizar o que ela tinha começado. Ela em entrevista diz que, e tem uma outra câmera que mostra que no momento ela está chegando perto da linha. Os médicos observam ela e percebem que ela está muito mal, cãibra já pelo seu corpo. E quando ela está andando assim, ele chegou bem perto dela para tocar nela e para ampará-la, e ela diz: não encosta em mim, não encosta em mim. Porque há muitos anos atrás, um corredor italiano está para atravessar a linha, ele está muito mal e eles encostam nele, e depois de ter passado uma corrida inteira, ela foi invalidada porque alguém lhe amparou. E ela diz: eu quero completar a corrida. Era como se aquela mulher tivesse dito: eu combati um bom combate por 41 quilômetros e tantos metros, e eu tenho uma fé dentro de mim de que eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir alcançar. Tá difícil, mas eu vou chegar lá. Isso é para mostrar para nós, espiritualmente agora, de que o que você tem feito nesses últimos tempos da sua vida, só Deus e você sabe. O que você enfrentou de calúnias, o que você enfrentou de difamações, o que você enfrentou de mentiras, o que você enfrentou de lutas, quanta tentação. E você está assim, ó, quanta coisa que aconteceu. Você diz: Deus, eu não estou entendendo não, Senhor, eu não consigo compreender. E tudo lutando para você parar de correr, e tudo lutando para você parar e não chegar e não atravessar. E eu sei que nós ministramos aqui 3 cultos anteriores a esse, nós ministramos sobre você sair da linha de partida, nós falamos sobre você correr leve, nós falamos para você não desistir, perseverar. Mas hoje eu estou dizendo para você ir até o teu
vitória está ali, não pare. A resposta financeira está ali, não desista agora. A resposta para a tua família está em você atravessar. Porque ali, do lado de lá dessa linha, o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber. Ele não vai invalidar a tua corrida, Ele não vai impedir que você tenha essa glória. Ele não vai impedir, Ele está disso à tua espera. Ele está de braços abertos à tua espera. E hoje eu quero orar com você, mas de uma maneira tão especial. Porque hoje eu quero provocar dentro de ti a sinceridade, a tua honestidade contigo mesma, contigo mesmo. Porque você sabe que apesar das ministrações que nós tivemos aqui, você sabe que você está assim. Essa semana você quase não chegou aqui. Talvez você quase caiu. Talvez essa semana você até levantou, seus joelhos tremeram e você pensa: eu acho que eu não vou conseguir. Que bom que você chegou nesse culto. Que bom que você está vendo pela internet. Que bom, porque hoje Deus vai fazer aquilo. Cara, Ele vai te restabelecer. Ele está pedindo para você levantar a cabeça, olhar para Ele, porque Ele está aqui dizendo: eu estou aqui do outro lado da linha te esperando. E eu quero orar por pessoas aqui que precisam. Hoje é o dia que você... Não, hoje eu preciso, pastor. E eu sei que você vai sair talvez da tua cadeira assim e vai vir. Mas eu também sei que espiritualmente você vai sair assim. Espiritualmente você está assim. É com você que Deus quer falar. É com você. Jesus não foi para a Grécia para buscar espartanos para ser seus discípulos. Não foi até os atenienses para buscar os sábios para difundirem o evangelho para o mundo. Ele passou e pegou pescadores quebrados, homens que ninguém queria, e destes homens quebrados, eles revolucionaram o mundo, e o evangelho chegou até nós. Ele está de olho em você. Ele quer saber de tua vida. Ele quer transformar a tua história. Enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor, eu quero chamar você, porque você vai até o último fôlego. Você não vai desistir. Sai do teu lugar e venha, porque nós vamos orar e você vai completar a corrida.